Vambora aí para mais um Cada Caso um Caos. Eu sou a Luca e por aqui a gente une música, né, e psicologia com comentários do psicanalista e professor querido, gente fina, Mário Sérgio Picorelli. A produção é da Bunker Produções. Valeu, Bunker! Hoje, no Cada Caso um Caos, vamos falar sobre o cara que foi um dos donos, né, da música nos anos 80 e boa parte dos 90, hein? Robert Smith, do The Cure. Robert Smith nasceu no dia 21 de abril de 1959 no Reino Unido. Seus pais, a Rita Mary e o James Alexander Smith, tiveram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. A família era bem, assim, de classe média, bem católicos, né? E, acima de tudo, muito musical. O pai cantava e a mãe mandava muito no piano. O Robert se autodenomina como um acidente de percurso no planejamento familiar. Ele é 14 anos mais novo que o seu irmão mais próximo e, segundo ele, os pais tiveram a gentileza de dar para ele uma irmã mais nova, a Janet, para que ele pudesse brincar. A família tem um filme em Super 8 gravado pelo pai do Robert que mostra ali, né, ele desenterrando um sirizinho, minhoquinha de praia e uma gracinha, né? Dava para a irmã comer. Bem naquela fase que a criança põe tudo na boca. Então, ali, bonitinhos. A real é que ele sempre se deu super bem com ela e também com os outros irmãos mais velhos, né? O Richard e também a Margaret. Foi o irmão mais velho, inclusive, né, que mostrou para ele o primeiro cara assim que ele pirou, o Captain Beefheart, um músico figura que era assim, ó, best do Frank Zappa. Outro som que o irmão apresentou, ele não acreditava assim na genialidade do que ele estava ouvindo, foi o Jimi Hendrix, que também tem episódio aqui no Cada Caso um Caos. Robert Smith e a irmã mais nova, né, a Janet, tiveram aulas de piano quando eram bem pequenininha, assim, criancinha. Alguns anos depois, o Smith disse que a Janet era um prodígio do piano, então a rivalidade entre irmãos obrigou ele a pegar a guitarra porque ele sabia que ela nunca ia tentar tocar guitarra. No futuro, ela se casaria com Paul Thompson, o guitarrista do The Cure. Robert disse que lembra quando tinha 5 anos e a irmã mais velha ficava ouvindo Help no quarto e ele do lado de fora, assim, só sentindo aquela música mesmo. Ele ficava sentado ali na escada do lado de fora da porta, achando aquilo o máximo. Ele fecha dizendo que aquilo fez ele perceber que tinha um outro mundo, né? E ele acha, e com razão, que as melodias daquelas músicas são fantásticas, né? E a imaginação que elas demonstram é surreal. O Robert achava tão perfeito que até sentia vontade de chorar. Pois é, ele realmente era uma criança com uma sensibilidade musical bem importante. Aos 7 anos, ele já sabia cantar todos os sons do Hendrix e já novinho manjava muito de rock. E esse negócio de ter vontade de chorar quando ouvia uma música, né, uma música bonita, chorar de emoção, que é assim desde que ele é novinho e é assim até hoje, já vamos falar sobre a história de Boys Don't Cry, que tem muito a ver com isso tudo, né? Foi o som que transformou a vida dele para sempre. A educação musical foi muito influenciada pelos irmãos mais velhos, como já comentei, né? Eles também ouviam muito Slade, T-Rex, Nick Drake, The Kinks, que é uma banda sensacional, né? Eles que fizeram You Really Got Me, que fez muito sucesso com Van Halen, entre outros sons muito legais. E o Robert também amava David Bowie. A ironia é que no futuro o Bowie seria um pota fã de The Cure. Eles chegaram a tocar juntos, né? Enfim, ficaram bem próximos. Aos 13 anos, o Robert Smith já era um molecote assim diferente, né? No estilo cabeleira comprida. Também era considerado a má influência dos amigos bonzinhos, não só porque ele era um cara cabeludo naquela época. Ele estudava até numa escola que era de boa, né? Só que assim, ele começou nessa idade, né, com 13 anos, aí de maquiagem, né? Vestido preto, causou, chegou, tadinho, a apanhar na saída. Enfim, entrou e saiu de algumas escolas, já foi expulso. Ele nunca curtiu a vida acadêmica, essa aqui é real. As notas eram assim, daquele jeitão, tinha que suar frio para ficar na média. Foi aí que ele conheceu a namorada, né, sua namorada e atual esposa, a Mary Poole. Eles se conheceram nas aulas de teatro, né, da escola, com 14 aninhos, fofos. Um dos presentes mais lindos aí que ela ganhou, entre outras, foi a música Love Song e também Just Like Heaven, que inclusive é o único vídeo da banda que tem uma mulher ainda mais assim nessa pegada, né, de afeto, e é ela mesma. O Robert Smith disse que não conseguia se imaginar abraçando uma mulher que não fosse a sua esposa. Então, bora lá gravar o clipe. Voltando ali para os 13, 14 anos, né, além de conhecer a mulher da sua vida, nessa época ele também montou a primeira banda, a Crowley Goat Band. Entre outros, assim, músicos, né? Tinha lá o irmão dele, o Richard, e também a irmã mais nova, a Janet. Isso aí, ó, a gente tá falando de 73. Ele teve várias bandas pequenas, né? Até que em 78, depois de várias tentativas, montou o The Cure.
Nesse começo ele ainda tocava e dava vários helps ali pra galera do Silks and the Benchies. Tocou guitarra com eles, né? Ficou bem louco e fato é que em 79 ele estava assim completamente focado no The Cure. E aí tudo na vida dele ia mudar, né? Ele seria o fazedor de hits ali dos anos 80. Ele nem imaginava, na verdade, o sucesso que ele ia fazer. Pra você ter uma noção, o sonho dele era ser convidado para apresentar alguma música num programa de rádio, assim, isso era a coisa que ele mais imaginou que ele poderia alcançar, né? Mais especificamente no programa do radialista, o John Peel, da BBC. Alguns anos depois, imagina, ele estava mandando nas rádios aí do mundo todo. A história do The Cure tem uma discografia gigante, né? Trocas de integrantes, processos que não deram em nada, mas acima de tudo tem muito sucesso musical, né? Mais do que isso, o Robert Smith virou referência para mais de uma geração, vendeu milhões de discos, continua fazendo tour, né? Continua bombando sempre, né? Aqui eu não vou ficar na discografia dele não, mas vou deixar na descrição um site bem legal que falou sobre boa parte dela. Vou deixar também o link do Arrepiômetro, do Casa Gastão, sobre um disco do Cure, que também tá demais. O visual do Robert Smith também virou, né, uma marca registrada, né? Muitas vezes perguntaram para ele qual que é o batom que você usa, qual é essa cor, qual que é a marca, mas ele sempre deu um perdido ali na resposta. Porém, fontes internas goelaram que é o Ruby Woo da MAC. Existe todo um mito também, né, de que Robert Smith é um cara deprê. Muito disso por conta do visual e, claro, das músicas, né? Mas apesar disso, muitos amigos, familiares e músicos que tocaram com ele dizem que não é bem assim, não. Ele já teve suas fases, né? Passou por muito perrengue, usou droga pra caramba, né? Foi, parou, voltou. Sentiu medo de não conseguir sucesso, conseguiu superar. Depois ficou com medo de não conseguir ser mais o mesmo. Depois conseguiu visualizar melhor todo o rolê e foi ficando mais de boa. Mas como ele mesmo já disse, né, existe sim a diferença entre depressão e tristeza. No caso dele, os mais chegados dizem que seria muito mais uma tristeza ali que batia nele às vezes. Mas na maior parte do tempo, a real é que o Robert é um cara bem alegre e zoeirinho. O próprio Robert disse que as pessoas confundem as coisas, né? Se você escreve, ele falou isso, se você escreve uma canção sobre a depressão, vão pensar que você é uma pessoa deprimida. Robert disse que é como qualquer pessoa, tem dias que ele acorda na bad e em outros tá super de boa. A diferença é que ele escreve sobre os seus estados de espírito. E ele fecha dizendo que talvez, no passado, tenha escrito mais sobre a depressão do que sobre a felicidade. Há alguns anos, inclusive, ele já falou que ele equilibra isso há muito tempo, até mesmo porque, segundo ele, seria falso querer parecer ser triste quando, na verdade, está tudo super lindo. Claro que ele é referência, né, do movimento gótico, mas ele mesmo não é chegado nesse rótulo. Ele diz que é uma coisa teatral, né, que faz parte do ritual de subir no palco. No episódio do Thom Yorke do Radiohead, a gente falou sobre um convite que, né, ele recusou e se arrependeu, Thom Yorke, né, de fazer a trilha do filme fantástico O Clube da Luta. No caso do Robert Smith, o diretor, o Tim Burton, queria que ele escrevesse uma música para o filme genial, né, o Edward Mãos de Tesoura. Mas na época o Robert não quis fazer. Ele não ia imaginar, né, que esse filme aí ia ser um clássico. Imagina, você lê o roteiro e fala, meu, que viagem, mas virou um clássico absurdo. Bom, mas ele achou super legal o Tim se inspirar nele para fazer o personagem. Entre os maiores medos do Robert Smith, né, o que fica ali mais que no topo dessa lista aí dos medos são as aranhas, né, Lullaby, aquele som que ele canta sussurrando, fala sobre um homem sendo devorado por uma aranha meio humana, tipo mosca do filme, só que aranha. E o maior medo mesmo dele é o de envelhecer. Teve uma época que ele nem falava a idade, assim, fazia a Glória Maria. E ele sente aquela dificuldade, sabe, de entender se é medo de envelhecer ou se é medo de morrer. E se existe diferença entre essas duas instâncias. Numa entrevista mais recente, ele disse que o medo de envelhecer já diminuiu, principalmente porque ele se sente melhor com tudo que faz e com tudo que ele fez. Um dos dias mais tensos mesmo da vida, assim, foi quando um fã que estava assistindo um show do Cure em Los Angeles se matou durante um show. Ver ali a morte na frente foi um negócio muito pesado para ele. Os caras falaram que foi um momento muito difícil isso. Sobre Boys Don't Cry, que foi um dos seus maiores hits, né? O Robert disse que quando era criança tinha uma pressão dos colegas e de todo mundo em volta para que você se adaptasse de uma certa maneira. E assim como outros meninos, ele era incentivado a não demonstrar a sua emoção em nenhum grau. Isso para ele era um grande absurdo, né? Aquela coisa de quem que inventou que o sexo frágil é a mulher? Da onde que veio isso, né?
Qual o problema de um homem ser frágil, ser mais emotivo e não fazer o papel do macho alfa? Cadê esse bilhete aí dizendo que não pode ser frágil? Por que os meninos não podem chorar? O Robert fica inconformado com essa história. Ele acha que o mundo deveria falar mais sobre isso, sobre a importância de um menino poder chorar assim na frente dos outros, seja por emoção ou por tristeza. Como ele sempre gostou de protestar, né, ele disse que a forma dele bater de frente era mostrando suas emoções. E fez essa letra com todo o coração. Assim como ele também diz que não vê problema nenhum em não ter filhos. Na real, nem ele nem a esposa, eles gostariam de ter filhos, né? Eles tiveram esse acordo ali desde o começo. Eles estão juntos, né? Que nem eu estava falando ali, desde os 14 anos de idade, e curtem muito os sobrinhos. E não é pouco sobrinho, não. Sabe quantos sobrinhos eles têm? Já passou dos 25 sobrinhos. Eles são super presentes na vida de todos, vão viajar, faz um monte de rolê. Ele falou já que as maiores paixões que ele tem é a esposa, os sobrinhos, a música e também o futebol, né? Na infância, inclusive, o sonho dele era ser jogador e ele adora o futebol brasileiro. Ele é um cara também um dos mais ricos da música, né? E não é à toa, a lista de hits é impressionante, assim, né? Você vai vendo, é uma mais famosa que a outra, né? Além das que a gente já falou, tem Close to Me, Friday I'm in Love, In Between Days, Love Cat, sensacional esse vídeo também, Let's Go to Bed, A Night Like This, enfim, tem um monte de som legal. Aproveita aí também, já deixa nos comentários qual o som deles aí que você mais ama, né? Em 2019, o Robert Smith deu uma entrevista dizendo que, infelizmente, tinha perdido recentemente ali, ó, numa escadinha, o pai, a mãe e o irmão, um na sequência do outro, né? Todos ali no mesmo ano. O irmão faleceu por causa de um câncer e os pais em decorrência da idade. Para superar isso, ele falou que compôs muitos sons, né? A quarentena chegou e ele teve que interromper total o processo ali de finalização do disco. E ele contou que ficar em casa durante, né, essa quarentena, de certa forma, aí fez com que ele tivesse mais foco nos projetos, porque não tem outras distrações. Então ele fez realmente muita coisa que ele queria fazer. Entre essas coisas, né, uma delas é a participação na música Strange Times do Gorillaz. Bom, deu para sacar aí, né, que o Robert ele fica inconformado, né? Porque a cultura educa os meninos a não manifestarem suas emoções, né? Um sociólogo poderia solar sobre esse assunto porque é uma questão determinada pela cultura. Mas para o psicólogo, daria para perguntar por que, via de regra, a gente aceita as normas impostas pela cultura e como isso se opera psicologicamente dentro da gente? Bom, para responder essa pergunta, vamos ver o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica e professor Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca e pessoal, um grande abraço. Através do Robert Smith, que fez valer o seu direito de ser um homem sensível, que escrevia canções sobre os seus estados de espírito, que ficava inconformado porque os meninos não podem manifestar emoções, você me pergunta por qual processo psicológico os homens aceitam as regras e normas da cultura que os tornam, às vezes, criaturas insensíveis. Quando somos pequenos, os pais, representantes da cultura, nos ensinam a identificar-nos com aquilo que eles entendem o que é ser um verdadeiro homem para aquela cultura. E, às vezes, o resultado disso pode ser desastroso, pois até nos dias de hoje, o homem brasileiro é criado e identificado com o terrível sistema da masculinidade tóxica. Vocês sabem o que é masculinidade tóxica? A masculinidade tóxica é um conjunto de restrições impostas ao sexo masculino em sua infância e adolescência, que para legitimar que um homem seja verdadeiramente um homem, o macho, de fato, os meninos não devem chorar, sofrer, reclamar. Não devem mostrar emoções, dores, medos. Devem resolver as divergências pela violência. Devem encarar a mulher como posse e propriedade, aprendendo a carregar o peso de uma hipermasculinidade durona, agressiva e competitiva. E, por fim, devem estar sempre dispostos a transar, para não serem confundidos com maricas e não fazer tarefas ditas femininas pelo mesmo motivo. Não são apenas os homens que são identificados com a masculinidade tóxica. Muitas mulheres também são identificadas com esse padrão de masculinidade tóxica e, seja de maneira consciente ou inconsciente, esperam e buscam homens com esses mesmos padrões. Temos um longo aprendizado pela frente, nós, pais e mães, para que não repliquemos
com os nossos meninos a identificação com essa coisa terrível chamada masculinidade tóxica. Portanto, Robert Smith é um exemplo importantíssimo para nós, os homens. Vejam como ele se expressa na letra da música Meninos Não Choram, ao mesmo tempo em que reconhece sendo vítima da masculinidade tóxica. Diz ele: eu pensei que você precisava mais de mim. Agora eu faria qualquer coisa para ter você de volta ao meu lado, mas eu só continuei rindo, escondendo as lágrimas em meus olhos. Por quê? Meninos não choram. Meninos não choram. Meninos não choram. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Legal, né? Então, você que também gosta de música e de psicologia, manda aí nos comentários quem você gostaria de ver aqui no programa. E claro, passa pra frente, manda o link por WhatsApp, compartilha, deixa o seu like, faz aquele pacote completo que você já tá faixa preta aí, como é que faz? E vamos que vamos aí, aumentando a nossa comunidade, fechou? Semana que vem, estamos aqui de novo, toda sexta-feira, às 11 da manhã, episódio novo. Valeu! Me segue no Insta.